Foi um homem que foi separado pelo próprio Deus para poder assim dar continuidade e seguimento ao ministério do profeta Elias. O profeta Eliseu, quando foi ungido como profeta, a Bíblia diz que o profeta Elias, quando ele vai se esconder na caverna, louvado seja Deus, Deus assim dá uma ordem para que o profeta pudesse sair para fora, voltar para o mesmo caminho e desse seguimento na sua trajetória. Só que dentro dessas palavras, quando o Senhor ele fala com o profeta Elias, por ordem do próprio Deus, Deus vai mandar ungir algumas pessoas, por exemplo, como Azarias como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta no lugar do próprio Elias. Se você entende esta palavra, percebe-se que o profeta Eliseu ele ficou andando há um tempo com o profeta Elias, aprendendo, louvado seja Deus, com ele na sua caminhada, louvado seja Deus. E quando chega o momento do profeta Eliseu, louvado seja Deus assim, substituir o profeta Elias, percebe-se que através do seu ministério, Deus também opera grandes milagres, sinais e prodígio e maravilha através do profeta Eliseu. Louvado seja Deus. O seu ministério também é repleto, louvado seja Deus, de sinais e maravilha, porque assim Deus o chamou e ungiu como profeta. Louvado seja Deus, para ser boca de Deus, para ser o seu porta-voz naquela época. Louvado seja Deus. E dentro do seu ministério você consegue perceber alguns milagres, alguns sinais, algumas maravilhas em que Deus assim operou através do seu servo. Louvado seja Deus. E quando eu olho para esse texto, eu fico muito maravilhado, porque aqui tem lições espirituais muito importantes para a nossa caminhada. Você entende que no capítulo 4 do segundo livro dos Reis, louvado seja Deus, fala a respeito de um grande milagre, aonde o profeta Eliseu, ele vai ser permitido ser usado por Deus para poder ajudar uma viúva, a qual tinha um problema. Louvado seja Deus, porque o seu esposo havia falecido. Louvado seja Deus, contraindo uma dívida, e a Bíblia diz que o credor bate em sua porta, e aquela viúva vai até o profeta Eliseu. Louvado seja Deus, tu bem sabes que o meu marido, teu servo, ele era temente a Deus, o credor bateu na minha porta para levar os meus filhos. Louvado seja Deus. E ali o profeta Eliseu permite ser usado pelo próprio Senhor, dá uma orientação para aquela mulher, para que ela pegasse vasos emprestados, e como ela faz esse procedimento, o profeta o aconselha a entrar para dentro do seu quarto e ali deitar aquela pequena botija de azeite. Louvado seja Deus. E percebe-se que aquele azeite paga a sua dívida, ela vive do milagre, do resto que ainda sobra. Louvado seja Deus. Tudo isso porque a mão do Senhor estava sobre o ministério do profeta Eliseu. Louvado seja Deus. Todos aqueles que são chamados pelo Senhor, todos aqueles que são chamados por Deus e anda retamente e procura desenvolver uma intimidade para com o Senhor, assim eu acredito por esta palavra que Deus também honra os seus servos aqui na terra dos viventes. Louvado seja Deus. Assim como o Senhor também honrou o profeta Eliseu através da vida desta mulher, sendo assim permitido, sendo usado pelo próprio Senhor. Então eu entendo que todos aqueles que o Senhor chama e anda com fidelidade, com retidão em sua presença, a tendência do Todo-Poderoso é honrar,
Louvado seja Deus. E decorrer do texto, você entende que o profeta Eliseu agora, ele passando, caminhando ali pelos territórios do Sunem, a Bíblia diz claramente que esta mulher rica, por nome de Sunamita, louvado seja Deus, observa a conduta deste profeta e fala para o seu esposo: vejo que esse que passa por nós é um santo homem de Deus, façamos para ele um pequeno quarto, colocamos lá alguns utensílios, como uma cama, um candeeiro, uma mesa, para que sempre que ele passar por aqui, ele venha ter um lugar para que ele possa reclinar a sua cabeça. E isso me faz entender que a conduta deste profeta era uma conduta exemplar por aonde quer que ele passava, porque quando se trata de conduta, Jesus, em um dos seus ensinamentos muito poderoso no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 e o versículo de número 13, se não me falha a memória, Jesus disse: e vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta a não ser pisado e lançado fora pelos homens, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, e assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Tratando-se de sal, tratando-se de luz, eu aprendo com esta palavra que nós temos o dever de se portar e andar e apresentar uma boa conduta por aonde quer que nós passarmos, por aonde quer que nós andarmos, porque isso faz com que gere vida, isso faz com que desperte o desejo em pessoas em conhecer ao Todo-Poderoso. Porque através da sua conduta, através do seu testemunho, através da sua retidão, você consegue atrair pessoas para a presença do Todo-Poderoso. Porque tem pessoas que olham para você, se espelham na tua caminhada e diz: queria ser como ele, queria ser como ela, mas infelizmente não tem a força necessária para poder estar lá. Mas eu aprendo que é Deus que faz todas as coisas, e quando Deus ouve tais palavras, eu creio que com a sua mão forte Ele pode entrar em providência, Ele pode entrar com grande agir na vida dessas pessoas. Então isso é importante para nossas vidas. E olhando para esse texto, vendo que a conduta deste profeta chama a atenção desta mulher, louvado seja Deus, deixa claro para nossas vidas, louvado seja Deus, que nós também temos esse dever e esta obrigação de apresentarmos uma boa conduta enquanto estivermos aqui nessa terra. Porque se você observar a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, do capítulo 12, o autor ele vai dizer claramente: portanto, que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, e deixamos todo o embaraço de pecado que nos rodeiam tão de perto, e corramos a carreira que nos está proposta com paciência. O teu testemunho e a sua conduta, ela é muito importante para o caminhar, porque muitas pessoas, igreja, têm escandalizado o Evangelho, e por causa de certas condutas, por causa de certos testemunhos, por causa de certas atitudes, tem afastado e impedido pessoas de se aproximar daquele que pode fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Quantas pessoas, louvado seja Deus, não entram na casa do Senhor por causa de algumas pessoas que deixam a desejar na sua caminhada, pela sua má conduta, pela sua má reputação, pelo seu mau testemunho, e impede que pessoas sejam alcançadas. Se você não sabe pregar a palavra do Senhor, pregue com a tua vida, pregue
com o teu testemunho, porque assim eu tenho certeza que Deus é poderoso para mudar qualquer cativeiro, Deus é poderoso para mudar qualquer percurso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. No teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, a tua conduta é importantíssimo para o reino de Deus. Fugindo um pouco da Bíblia, quando você vai lá em Atos capítulo 6, vejamos lá, louvado seja Deus, que aqueles homens cheios do poder do Espírito Santo dizia que não era lícito abandonar o ministério da palavra para poder servir as mesas, e eles ordenam que viessem separar 7 homens, mas aqueles 7 homens que fossem separados, eles teriam que possuir algumas características, e alguma dessas características é a reputação, a sabedoria e a presença do Espírito Santo. Então eu entendo que conduta e reputação é importante na nossa caminhada, ainda que você não valorize, mas tem pessoas que nos observam ao tempo todo, e assim nessa observância você pode ter certeza que Deus ele salva, que Deus ele encaminha para a sua presença. Louvado seja Deus. E dentro desse texto a gente aprende isso nesta palavra. Louvado seja Deus. O texto ele é riquíssimo para nossas vidas. Observe dentro desta palavra que esta mesma mulher, louvado seja Deus, que agora, louvado seja Deus, está com um problema dentro da sua casa, aonde o texto diz que o filho dela passa por uma dificuldade, aonde ela vai deitar esta criança na cama do homem de Deus, louvado seja Deus, e vai pedir um dos seus moços para que preparasse ali um jumento para que fosse de encontro ao homem de Deus. E dentro do problema que esta mulher está enfrentando, naquele momento, ela não deixa transparecer, louvado seja Deus, ela segue firme na sua caminhada. E aqui tem mais uma lição para mim, para a tua vida. Independente do que você vive, dos apertos, das dificuldades, das tempestades, louvado seja Deus, quem tem que saber, quem tem que compartilhar é o Todo-Poderoso, porque esse sim pode fazer alguma coisa por você. O teu vizinho da direita e da esquerda não pode, mas Jesus de Nazaré pode. E esta mulher, quando bate de frente com o seu marido, ela não questiona, não murmura, não fala nada, ela simplesmente diz: vai tudo bem. E como é que eu e você temos se comportado e se portado diante das dificuldades? Temos descarregado, louvado seja Deus, os nossos problemas particulares com pessoas que não podem nos ajudar, louvado seja Deus, porque até para isso você tem que saber com quem você fala e com quem você conversa. Mas Jesus, que é o nosso fiel amigo, que nos espera dentro do nosso quarto todos os dias, para Ele você pode contar a sua dor, para Ele você pode contar o seu problema, para Ele você pode compartilhar, porque Ele tem a solução para todos os problemas. Sunamita, ela sabia que indo em direção ao homem de Deus, certamente ela voltaria com uma palavra de vitória para a sua casa, certamente ela voltaria com algo da parte de Deus para resolver e solucionar o seu problema. E quando ela chega diante dos pés ali do homem de Deus, louvado seja Deus, naquele momento o profeta envia o seu servo lá com o seu cajado, pedindo para que colocasse sobre a criança. O servo do profeta foi, fez os procedimentos, mas nada aconteceu. Mas quando o profeta ele vai à casa desta mulher, entra no quarto, deita em cima da criança, coloca a sua mão sobre a mão do menino e faz uma oração de intimidade com Deus, ali o Senhor ele assina embaixo, ali o Senhor devolve o espírito daquela criança e confirma ali a fidelidade através do homem de Deus.
Então, quando você tiver com certos tipos de problemas, seja lá em que área seja, louvado seja Deus, toma cuidado, não procure compartilhar com qualquer pessoa, observe se verdadeiramente aquele ou aquela tem uma conduta com o Senhor, tem uma vida de intimidade para com Deus, porque eu acredito que por uma simples oração, através de um vaso, através de um servo, o Senhor, Ele entra com providência na vida dessas pessoas. Louvado seja Deus. E quantas pessoas têm procurado compartilhar a sua dor, os seus problemas com pessoas que não podem fazer nada por elas, muito ao contrário, ao invés de ajudar, só complica, só atrapalha. E Jesus está falando: entra para o teu quarto lá, vai em secreto, ora, fala comigo, porque a resposta ela vem, porque quando você ora, quando você clama, certamente tem resposta da parte do Senhor. E esta mulher foi na direção correta. Com um problema dentro da sua casa, ela recorreu à pessoa certa, porque eu entendo que ela sabia que de lá veria um socorro para a sua casa. Ela diz para o profeta: meu Senhor, tua serva não te pediu filho, louvado seja Deus. Mas o profeta, cheio da unção, profetiza na vida desta mulher, dizendo que de um tempo, ela abraçaria um filho, e assim aconteceu na vida desta mulher. Mas no percurso da sua caminhada, o seu filho passa por esse problema, louvado seja Deus, a pena da morte, mas ela mais uma vez vai em direção ao homem de Deus. Louvado seja Deus. E você nesta noite, que entrou por essas portas, a quem você tem procurado recorrer, com quem que você tem compartilhado os seus problemas e as suas dificuldades? Você tem se achegado aos pés do Senhor, louvado seja Deus, ou você tem procurado compartilhar os seus problemas com pessoas que infelizmente não podem lhe ajudar? Louvado seja o nome santo do Senhor, porque eu entendo que Deus, Ele quer que a sua igreja cada vez mais e mais venha se aproximar. Deus, Ele quer que a sua igreja cada vez mais e mais venha buscar intimidade com o Senhor, porque quanto mais perto eu e você estiver perto do Senhor, certamente o Senhor responderá a nossa oração. Louvado seja Deus. Certamente Deus dará vitória para aqueles que se aproximam. Louvado seja Deus, porque é muito gratificante quando você dobra o teu joelho e ora ao Senhor. Louvado seja Deus, e Ele te responde, e Ele ouve a tua oração, e Ele age, e Ele manifesta a sua glória. Louvado seja Deus. Tudo isso para que o nome do Senhor Ele venha a ser glorificado. E quando Ele manifesta o seu poder, manifesta a sua glória, é para que você possa testemunhar: eu entrei para o meu quarto, eu orei ao Senhor, o Senhor me ouviu, o Senhor resolveu meu problema, o Senhor me deu vitória. E aí você entende por esta palavra que na vida do profeta Eliseu não era diferente. Louvado seja Deus. Ele era um profeta separado pelo Senhor, mas ele, louvado seja Deus, andava reto diante do Todo-Poderoso. Esse ministério quem deu foi o próprio Deus. E esta mulher, louvado seja Deus, nos ensina isso nesta noite, que diante das dificuldades, que diante dos terremotos, que diante de qualquer peleja, é o Senhor que nós devemos recorrer, ou aqueles que o Senhor verdadeiramente separou para uma grande e poderosa obra. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele continua separando os seus ungidos.
Deus levantou pessoas na face dessa terra. Louvado seja Deus para orar pelo seu povo. Louvado seja Deus para que o Senhor Ele venha dar vitória. Ainda há homens e mulheres que não se corromperam. Ainda há homens e mulheres que têm conduta com o Senhor, que têm vida com Deus. E quantos testemunhos têm sido falados na casa do Senhor? O homem de Deus orou pela minha vida, orou pelo meu casamento e o Senhor deu vitória. Porque é assim que o Senhor Ele age sobre as nossas vidas. E esse texto nos ensina isso nesta noite. Que nesta noite você verdadeiramente possa se achegar mais ao Senhor e procurar a compartilhar, louvado seja Deus, os seus problemas com o Senhor, como esta mulher, louvado seja Deus, foi em direção ao profeta e ali teve resposta para a casa do Senhor. Amém, igreja? Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra simples e objetiva, para que você possa entender aquilo que o Espírito Santo ministrar ao seu coração nesta noite. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.